Salve, salve, galera do 8º ano, beleza? Espero que vocês estejam se cuidando aí na casa de vocês, tá? Só saindo se for necessário. Olha lá, vamos iniciar agora a nossa terceira videoaula. A gente vai falar sobre os países subdesenvolvidos, tá? E aí, observem que esse capítulo aqui que a gente vai falar é o 5º capítulo, tá? Aqui, ó. 5º capítulo, página 62, como vocês observam aí. Então, vão acompanhando pelo livro de vocês, que a gente vai fazer o seguinte, ó. Não só esse capítulo aí, mas todos os outros capítulos, a gente está dividindo em aulas, para não ficar muita coisa para vocês, muita informação, tá? Então, bora iniciar a nossa aula aí. Olha lá. Os países subdesenvolvidos são aqueles que possuem baixo desenvolvimento econômico e social, marcado pela desigualdade, segundo os critérios estabelecidos pela ONU, tá? A ONU, que aí eu coloquei aqui a palavra sublinhada, que é a Organização das Nações Unidas. São também conhecidos como países menos desenvolvidos ou países menos avançados. Observem nesse mapa que eu coloquei aqui, isso aqui é a África, tá? Então, o que a gente pode entender mais ou menos nessa imagem aí? A gente pode entender o seguinte, ó, que ele foi bastante explorado, tá? Olha aqui, ó. Tem recursos aqui e tem recursos aqui. Então, isso a gente pode entender nessa imagem, que ele foi bastante explorado, tirado os seus recursos minerais, extraído bastante matéria-prima, por aí vai, tá? O termo subdesenvolvimento, ele surgiu após a Segunda Guerra para denominar as nações que necessitavam de avanço nos aspectos sociais e econômicos. E aí ele caiu em desuso a partir da década de 90, tá? E aí apareceu dois termos, em desenvolvimento e emergente. Então, a gente vê em alguns textos que a palavra subdesenvolvidos, ela aparece ainda, tá? Ou em desenvolvimento ou emergente. Os três termos, eles estão corretos, tá? Mas aí, como ele fala aqui, que esse termo aí, subdesenvolvidos, ou subdesenvolvido, ele deixou de ser mais usado. E aí o termo em desenvolvimento ou emergente, ele passou a ser mais utilizado, tá? Aí nós temos, ó, a urbanização, tá? Nós temos megacidades. É o termo normalmente empregado para definir uma cidade que cedia uma aglomeração urbana com mais de 10 milhões de habitantes, tá? E que seja dotada de um rápido processo urbano. Essa imagem aqui, ó, essa aqui, vocês têm no livro de vocês aqui, tá? Olha lá. Observem aqui. Tá? E aí a gente pode acompanhar, fazendo a comparação nesses dois mapas aí. O que a gente observa? Observem aqui, ó. Em 1950, a questão da urbanização em relação às megacidades, observem que nós temos só Nova York, uma mega cidade, em 1950. Aqui, em 2015, observem que a quantidade de megacidades, ela já aumentou, tá? Aí aqui no Brasil, nós temos São Paulo, Rio de Janeiro, tá? Na Argentina, nós temos Buenos Aires, e outros países aqui, outros continentes aqui, nós temos essa questão que aumentou a quantidade de megacidade. Isso em 2015. Nesse outro mapa aqui, a gente vai poder entender e fazer a comparação que essa estimativa aí é em 2030, tá? É uma estimativa para 2030. Então, observem que a quantidade de lugares, a quantidade de megacidades, ela já vai crescer muito até 2030. Ou seja, 2030 é daqui a 10 anos, mais ou menos. Então, a gente vai perceber aqui nesse mapa aqui de baixo
que a quantidade de habitantes, a quantidade de pessoas, ela vai crescer bastante até 2030, tá? Olha lá. Na questão das características dos países subdesenvolvidos, observem aqui, ó, aspectos econômicos. Aí a gente tem, os países subdesenvolvidos são caracterizados por apresentarem baixo desenvolvimento econômico, baixo nível de industrialização. Isso significa que esses países são economicamente dependentes em relação aos países subdesenvolvidos, aos países desenvolvidos e industrializados, tá? Nessa questão econômica, tá? Apresentando até hoje marcas desse processo de exploração. Então, olha lá, hoje os países que são subdesenvolvidos, eles trazem os traços do passado de quando eles foram colonizados. Então, aí a gente tem a questão da exploração, tá? O país que foi explorado e o país que foi colonizado. Então, esses países desenvolvidos, eles vêm trazendo até hoje essas marcas da exploração que aconteceu lá no passado. Em relação ao produto interno bruto, que apresenta o valor monetário dos bens e serviços produzidos pelo país em um ano, tá? Isso aí é o PIB. E também nós temos o PIB per capita. O que é o PIB per capita? Produto Interno Bruto dividido pelo número de habitantes. E aí, a gente vai perceber em alguns lugares que esse cálculo ele não condiz com a realidade do lugar, tá? A realidade do país. A gente vai ver que isso não condiz, tá? Essa questão do Produto Interno Bruto aí, per capita, do PIB per capita. Tá? Observem aqui também, que olha lá, essa questão aqui do PIB per capita, ele não excede, tá, 750 dólares. O que a gente vê? Nesses países, a economia baseia-se principalmente no setor primário e no setor terciário, correto? Então, olha lá, outro fator. Outras características relacionadas à economia e aos investimentos é baixo desenvolvimento científico, tá? A gente vê que os países desenvolvidos, eles investem na questão científica. Já os países subdesenvolvidos, eles fazem investimento, mas não investimento que precisa ser feito. Então, eles não dão uma atenção necessária para essa questão científica, tá? E aí, infelizmente, não tem essa atenção que eles necessitavam, que eles necessitam dar para a questão científica, tá? Aí nós temos a falta de aplicação de capital provocada pela deficiência no campo tecnológico, tá? Impede que o país se desenvolva. Então, observem aqui nessa imagem que eu coloquei aqui, ó, países do norte rico, industrializado, e países do sul pobres, exportadores, subdesenvolvidos, tá? Aí nós temos aspectos sociais, temos o IDH, tá? Que compara o desenvolvimento dos países segundo critérios como indicadores de educação, longevidade e renda. Aí nós temos o IDH, ele possui referência que varia de 0 a 1, ou seja, os países que estão mais próximos do 1, eles têm o IDH bom, tá? E os países que têm o IDH mais próximos do 0 são os países que têm o IDH ruim, tá? Quanto mais próximo do 0, ruim. Quanto mais próximo do 1, o índice, ele é melhor, ele é bom, tá? Então, tem os países que ficam entre o 0 e o 1, estão no IDH médio, vamos dizer assim, tá? Sendo assim, os países subdesenvolvidos apresentam baixo IDH, portanto, estão próximos do 0, enquadrando-se nos critérios da ONU de fragilidade social.
tá? E a gente tem a expectativa de vida. Nesses países é reduzido, já a taxa de crescimento populacional é elevado, assim como as taxas de natalidade e mortalidade, ou seja, a mesma proporção que essa questão do aumento da população ela é grande, a questão também da mortalidade ela é também muito elevada. E aí nós temos vários fatores que fazem com que essa questão da mortalidade ela seja alta, tá? Pobreza, miséria, falta de saneamento, falta de saúde, por aí vai, tá? Falta de acesso aos sistemas de saúde. Normalmente, esses países encontram dificuldades em atender a população carente, tá? Aí nós temos as políticas públicas que seriam necessárias para que a população tivesse uma qualidade de vida melhor. Aí a gente tem saúde, educação, cultura. Observem nessa charge aqui embaixo, que a gente vai ver, ó, a mãe e uma criança na fila de espera. Observem aqui o que a criança fala para a mãe, ó. Mãe, a senhora tem certeza que vou ver um médico aqui? Por que ela faz essa pergunta para a mãe? Porque a gente observa aqui na imagem, ó, que supostamente aqui, essa caveira aqui, seria um paciente que também estava esperando o atendimento médico e acabou morrendo. Então, os países subdesenvolvidos, eles encontram essa precariedade no sistema de saúde, tá? Claro que não é só a saúde, mas tem a educação, tem a cultura mesmo, como ele falou aí, tá? Aí, observem aqui, ó. Lembrem lá no slide, alguns slides anteriores que eu falei sobre o norte rico e o pobre. Então, olha lá, a gente vai ver isso aí daqui a pouco, tá? Observem aí, ó. O termo terceiro mundo é um termo da teoria dos mundos, tá? Então, aí ele foi originado lá na terceira guerra, lá na Guerra Fria, tá? Mas por que ele foi utilizado? Ele foi utilizado nos países que não eram nem do lado dos Estados Unidos, que defendiam o capitalismo, e nem do lado da União Soviética, que defendia o socialismo. E aí os países que não eram nem de um lado nem de outro, eles eram denominados como países de terceiro mundo, tá? Então, por exemplo, tal país não aderiu nem Estados Unidos, nem foi para o lado nem dos Estados Unidos, nem foi para o lado da União Soviética. Ele era colocado nessa classificação, tá? Era dada essa nomenclatura para ele de terceiro mundo. Países em desenvolvimento é uma expressão que causa problema, porque que alguns países não se encontram de fato nessa questão desse desenvolvimento, tá? Pelo contrário, os países, em muitos casos, estão ficando mais pobres. E aí é por isso que esse termo ele causa um pouquinho de problema, justamente porque tem alguns países que são denominados em desenvolvimento, mas na verdade eles não estão em desenvolvimento, eles estão ficando mais pobres, tá? Aí nós temos subdesenvolvimento, é o termo que surge apenas, sugere apenas um atraso na situação que deverá levar ao subdesenvolvimento, ao desenvolvimento, tá? Aí nós temos países do sul e países do norte, que aí é onde eu quero chegar com vocês para mostrar essa imagem. Olha lá. Sugere que todos os países que estão no hemisfério sul sejam subdesenvolvidos e todos os países que estão no norte, eles sejam desenvolvidos. Mas aí a gente tem uma questão. Observem aqui, ó, nessa linha vermelha, tá? Vocês estão vendo aí? Olha lá. Aqui nós temos os países do norte, desenvolvidos, industrializados, beleza. Aqui nós temos os países do sul subdesenvolvidos, tá? Os países que estão no hemisfério sul. Observem bem aqui, ó, que a linha vermelha, quando ela vem, ela chega bem aqui, ela vai descendo, tá? E o que isso significa? O que essa divisão significa? Ela significa que nem todos os países que estão no hemisfério sul, eles são
subdesenvolvidos, tá? Nós temos a Oceania bem aqui, e na Oceania nós temos a Austrália. A Austrália, ela não é um país subdesenvolvido, pelo contrário, ela é um país desenvolvido, mas ela está no hemisfério sul, e aí isso caracteriza, tá, que ela não é um país subdesenvolvido, ou seja, nem todos os países que estão no hemisfério sul, eles são países subdesenvolvidos. O exemplo disso aqui é a Austrália, tá? E aí, como a gente já comentou anteriormente também sobre a renda per capita, que é um dos indicadores sociais que avalia o grau de desenvolvimento econômico de um determinado lugar, a média é obtida através da divisão do produto nacional bruto, que é aquilo que eu falei para vocês. Então, essa questão da renda per capita ou do PIB per capita, ela é dividida a questão da renda por habitantes. E aí, como eu falei para vocês, que às vezes, em alguns casos, essa questão aí, ela não retrata verdadeiramente a questão de um país, tá? Aí nós temos a mortalidade infantil, que também é um indicador social representado pelo número de crianças que morreram antes de completar um ano de vida, tá? Então, a gente vê assim, a criança nasce, tá? E aí, se ela morrer nesse período de um ano, ela entra nessa taxa de mortalidade infantil, correto? Então, olha o que ele diz aqui, ó. A cada 1.000 crianças nascidas vivas no período de um ano, tá? Então, ele pega esses dados e aí eles fazem o cálculo, tá? É um importante indicador de qualidade dos serviços de saúde, saneamento básico, educação de uma cidade, uma região ou um país. Então, se a gente vê que naquela região ali, naquele país, a questão da mortalidade infantil, ela está abaixo, então a gente vai ver que ali tem uma qualidade de vida melhor, tem um saneamento básico e tal. Se a gente vê que essa mortalidade infantil ela é muito elevada, então aí a gente vai ver que naquela localidade ou naquela região, então o sistema de saúde, o sistema de saneamento básico, ele já ainda é um pouco precário. Aí nós temos a expectativa de vida, tá? Que é a estimativa de vida que os habitantes de um país deverão ter quanto às condições sociais, tá? Maior esperança ou expectativa de vida. E a gente vai comentar isso um pouquinho mais na outra aula, tá? Essa questão de vida também ela está diretamente ligada com a saúde, com acesso à saúde, com acesso a saneamento básico, com a qualidade de vida melhor, tá? E a escolaridade, médio grau de instrução da população, quanto mais tempo de estudo, melhor os indicadores sociais, tá? Observe nesse mapa aqui, que eu coloquei aqui, ó, a questão da população subnutrida, tá? De 2010 a 2012, então observem aí. Quanto mais escuro a gente vai vendo aqui, tá? Não só no mapa, mas aqui na legenda também, quanto mais escura a produção da subnutrição, tá? Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais, tá? Fiquem em casa, se cuidem e até a próxima aula, beleza? Um grande abraço a todos e até a próxima aula.